Então, nós vamos fazer a correção dos exercícios complementares, né? Para a revisão da PC Mensal 1. Então, para a PC Mensal 1, vocês vão ter a geometria espacial de posição. Eu não coloquei aqui na revisão, mas a gente vai rever alguns dados, tá? E também os poliedros. Então, vamos lá. Então, lá da lista de vocês, ó. O número de faces de um poliedro convexo de 22 arestas é igual ao número de vértices. Então, qual o número de faces desse poliedro? Muitos de vocês só colocaram a alternativa, né? Então, precisa resolver, porque na PC vocês vão ter que resolver, tá? Então, vamos lá. Deixa eu pegar a minha caneta aqui. Então, eu tenho, ó, ele está dizendo que o número de faces de um poliedro convexo de 22 arestas, ó. Então, ele tem 22 arestas. Então, o número de faces é igual ao número de vértices. Então, face é igual a vértice. É essa que é a informação que ele deu. Ele quer saber, então, o número de faces desse poliedro. Então, vamos lá. Fórmula de Euler. Vértice mais face igual a aresta mais 2. E nós vamos fazer a substituição. Ele disse que a quantidade de faces não é igual à quantidade de vértices. Como ele está pedindo para a gente o número de faces, então, onde está vértice, eu troquei por F, né, que é face. Então, ficou face mais face é igual a aresta, que ele disse para a gente que é 22 mais 2. Então, nós temos 1F mais 1F, 2F. 22 mais 2, 24. 2 está multiplicando, ele passa dividindo, né? Então, vai ficar 24 dividido por 2, então, são 12 faces, certo? Então, essa é a quantidade que ele nos pediu. O exercício 2. Em um poliedro convexo, o número de arestas excede o número de faces em 18. O número de vértices desse poliedro é... Então, vamos lá. Aí ele tinha alternativas, né? Ficou em cima da linha, mas dá para entender. Ele estava dizendo que a quantidade de arestas é igual à quantidade de faces mais 18, ó. Ele fala, ó, que o número de arestas excede, ou seja, tenha mais, em relação ao número de faces em 18. Tá? Então, ele tem a quantidade de faces mais 18, vai dar aresta. E ele quer saber qual o número de vértices. Então, relação de Euler de novo. Nós vamos substituir, ó. Nós não sabemos quantos vértices tem. Também não disse quantas faces tem. Só disse que as arestas são quantidade de faces mais 18. Então, onde tem o A, que é aresta, eu troquei por face mais 18, mais 2 a relação. Então, eu fiz assim, ó. Se aqui eu tenho face que é igual a face, eu cortei. Eu eliminei. Então, fiz vértice é igual a 18 mais 2. Então, são 20 vértices. Então, a alternativa correta é a letra B. Ficou em cima da linha, mas acho que dá para entender. A terceira. O número de faces triangulares de uma pirâmide é 11. Pede-se, né? Aqui, ó, pede-se, tá? Então, determinar... então, aqui tá, acho que pode-se mesmo. Pode-se, então, afirmar que essa pirâmide possui. Então, ela tem... a gente precisa saber qual a quantidade de vértices que ela possui e qual a quantidade de arestas. Então, todas as alternativas têm vértices e arestas. Então, primeira coisa, a gente tem que achar por essa relação da aresta, tá? Deixa eu bater mais uma vez. Que é quantidade de faces vezes a aresta do polígono, ou seja, a forma geométrica que ela é, divide por 2. Então, vamos fazer. Como ela é uma pirâmide, a pirâmide, todas as faces laterais dela são triangulares e ela tem uma base, tá? Então, ela tem a base embaixo e as faces dela são triangulares, são triângulos que se encontram em um único ponto que é chamado vértice lá em cima. Então, para a gente saber o número de arestas, a gente vai fazer, ó, 11 faces triangulares, porque ela é uma pirâmide.
mais uma face com 11 lados, ó, tá? O 11 eu não vou lembrar o nome dele agora, mas ele tem 11 lados. Então, vamos lá. Ó, o número de faces triangulares de uma pirâmide é 11. Se ela tem 11 faces, a parte de baixo também tem 11 facetas, ó. 11 forma geométrica de 11 lados. Então, ela tem uma base, né, uma face, que é a base dela, com 11, né, laterais, tá? Se eu for desenhar aqui, eu tenho que desenhar um com 11 lados. Então, nós fizemos 11 vezes 3 dá 33, porque são as arestas, né? 11 lados, 11 faces triangulares. Então, aqui, triangular. Então, deu 33. Uma face que é a base, com 11 lados, para que encaixe, né, as 11 faces da pirâmide. Então, 33 mais 11 dá 44, dividido por 2. Então, essa pirâmide tem 22 arestas, ou seja, ela tem 11 arestas embaixo, ela tem 11 arestas embaixo e 11 arestas nas laterais, tá? E 11 arestas para formar ela em cima. Usando o Euler de novo, então, nós vamos ter, substituindo. Quantidade de versos a gente não sabe, daria para saber sem fazer a fórmula, mas eu vou fazer por ela. Faces, são 12, ó. São 12 faces laterais, eu não vou rabiscar, senão vai ficar muita coisa. E uma face da base, ó. Então, 11 faces, mais uma face da base, dão 12 faces. Igual ao número de arestas, que é 22, mais 2. Então, eu fiz, ó, 22 mais 2 é 24, 12 está positivo, passa negativo. Então, a quantidade de vértices são 12. Ou seja, ó, se eu desenhar, não vai ficar certo aqui, mas eu teria que desenhar ela. Então, eu tenho só um vértice aqui em cima, e aqui na base, como ela é triangular, ela tem 11 vezes aqui embaixo, ó, porque a forma geométrica dela, ó, né, ela tem 11 laterais, ó. Então, ela tem 11 aqui embaixo, 11 vértices, mais um vértice aqui em cima, tá? A gente não tem essa pirâmide lá no laboratório de física, tá? A gente tem números lá, mas eu não tenho nem saber como ele é. Aqui foi quem elaborou a questão que colocou esse monte aqui. Agora, 4. Então, nós temos 3 sentenças. Então, aqui a gente tem que julgar. Não tem cálculo, tá? Vamos lá. Sobre a sentença. Um octaedro, então, o octaedro tem 8 faces. Ele é um octaedro regular, então, ele é um octaedro lá, o sólido de Platão, né? Ele é o poliedro de Platão. Tem 8 faces quadradas. Mentira, ela é falsa. Por quê? O octaedro é aquele balãozinho, né? Parece balãozinho da festa junina. Ele tem 4 laterais, tá? Aqui em cima, e 4 triângulos em cima e 4 triângulos embaixo. Então, elas não são faces quadradas, e sim faces triangulares, tá? Então, ela é falsa esse aqui. O dodecaedro, ó, dodecaedro regular, ele tem 12 faces pentagonais, correto, tá? Então, ele é verdadeiro. Nós tínhamos ele no laboratório em acrílico, e faz uns 2 anos que alguém gostou dele e levou ele, tá? A gente tá sem ele lá no laboratório de física. Ele é muito bonito. É como se fosse uma bola, né? Ela é toda meia quebrada. Ela tem 12 faces pentagonais, tá? Ela é toda em acrílico, muito bonita. Tá? Então, é verdadeiro o A2. O icosaedro, a gente tem ele no laboratório, quer dizer, o octaedro também tem. Icosaedro regular, ele tem 20 faces triangulares, tá correto. Ele é tipo uma bola também, só que aqui ele é pentágono, né, o dodecaedro, e aqui o icosaedro é triangular. Então, também está verdadeiro. Então, é correto afirmar, então, a 2 e a 3 são verdadeiras. Então, é a letra E, ok?
Agora, a quinta, ela é a questão de Enem, acho que é em 2017, na segunda aplicação do Enem. A segunda aplicação vem logo após a primeira, então a primeira é para quem está no ensino médio regular, né? E também para quem já terminou. E a segunda aplicação é para o pessoal encarcerados, né? Ou seja, quem está recluso, quem está preso. Então, eles também podem fazer, só que eles são, a gente chama ele de segunda aplicação, e eles fazem o Enem dentro lá de uma cela, né? De uma sala, né, improvisada, e aí eles tiveram essa questão em 2017. O hábito cristalino é um termo utilizado por mineralogistas para descrever a aparência típica de um cristal em termos de tamanho e forma. Então, a granada é um mineral cujo hábito cristalino é um poliedro regular, tem arestas e vértices aqui, tá? Ele tem 30 arestas e 20 vértices. Um mineralogista construiu um modelo ilustrativo de um cristal de granada pela junção dos polígonos correspondentes às faces. Supondo que o poliedro ilustrativo de um cristal de granada é convexo, ou seja, ele é um poliedro fechado, né? Certo. Então, a quantidade de faces utilizadas na montagem do ilustrativo desse cristal é igual a quanto? Então, vamos lá. Porque eu tenho que encontrar faces, a gente já tem arestas e vértices, então vamos substituir, ó. Então, ele estava dizendo que ela tem 20 vértices, face não se sabe, 30 arestas, mais 2. Era muito fácil, né? 30 mais 2, 32. 20 está positivo, vem negativo, ou seja, esse minério tem 12 vértices. Então, esse aqui. Então, é uma questão muito fácil, tá? O 6 é mais ou menos igual. Então, um geólogo encontrou numa de suas explorações um cristal de rocha no formato de um poliedro que satisfaz a relação de Euler. Então, ele tem 60 faces triangulares. O número de vértices desse cristal é igual a quanto, né? Então, vamos lá. Como aqui ele disse que a quantidade de faces são triangulares, a gente tem que fazer essa primeira relação para descobrir a aresta. Então, eu faço, quantidade de faces vezes a aresta do polígono divide por 2. Então, ele está dizendo que tem 60 faces triangular. Então, o triângulo tem 3 arestinhas aqui, ó. Então, a aresta do polígono, tá? Ela é triangular. 60 vezes 3, 180, dividido por 2. Então, esse poliedro que o geólogo ali encontrou tem 90 arestas. Colocando na relação de Euler, então, vértice mais face é igual a aresta mais 2. Então, vértice, face, ele disse que era 60, 90 nós encontramos aresta, mais 2. Então, eu fiz 90 mais 2, 92, 92 menos 60, então, ela tem 32 vértices. Então, aqui, 32 vértices. A sétima, ela não tem cálculo. Ele só diz o seguinte, ó, um poliedro regular que possui 20 vértices, 30 arestas e 12 faces. Então, lá, se ele é um poliedro regular, é um poliedro de Platão, e aí, eu vou por aqui, ó, ele tem 12 faces. Então, como ele tem 12 faces, ele é um poliedro regular e um poliedro de Platão, ele é chamado de dodecaedro, né, que a gente já viu nas questões anteriores ali. A oitava, um poliedro convexo possui 2 faces pentagonais e 5 quadrangulares. O número de vértices desse poliedro é... Então, vamos lá. Então, como eu tenho agora, ó, 2 faces pentagonais. Então, pentágono tem 5 lados. 5 faces quadrangulares, ou seja, quadrangular significa quadrado ou retângulo, né? Tem 4 lados, 4 laterais. Então, ele quer encontrar o número de vértices. Para encontrar o número de vértices, eu primeiro preciso encontrar o número de arestas. Então, eu faço, ó,
faces, quantidade de faces vezes a aresta do polígono, divide por 2. Então, ele tem 2 faces pentagonais mais 5 faces quadrangulares. Então, 2 vezes 5, 10, 5 vezes 4, 20. 10 mais 20 dá 30, dividido por 2. Então, esse poliedro que a gente não tá vendo quem ele é, tem 15 arestas. Então, vamos lá. Colocando no Euler. Então, quantidade diversa a gente não sabe. Olha a quantidade de faces. Aqui eu tenho 2 faces. E aqui eu tenho 5 faces. Então, 2 mais 5, 7. Arestas ali são 15, mais 2. Então, eu fiz, ó, 15 mais 2, 17. 7 tá positivo, passa negativo. Então, ele tem 10 vértices. Tá aí. A 9, então, ela é do Enem, tá? Também acho que é de 2017, só que da primeira aplicação. Aquela que a gente viu anteriormente era da segunda e essa da primeira, já que o conteúdo é o mesmo, né? Somente assim, a maneira de resolver, ele colocou em 2 momentos. Aqui ele deu a figura geométrica, ó. Então, eu tenho um lapidador recebeu de um joalheiro a encomenda para trabalhar em uma pedra preciosa, igual aquelas pedras que são colocadas em anéis, né? Cujo formato é de uma pirâmide, conforme ilustra na figura 1. Então, a pedra, ela vem assim, ó. Só que ela tem que ser lapidada para que seja colocada, porque se ela deixar cantos, ela pode machucar. Então, ele lapida, né? Então, ele tira os cantos, ó. Ele fará 4 cortes de formatos iguais nos cantos da base. Então, ele vai fazer aqui, ó, 1 corte, 2 cortes e lado de lá 3, tá? Igual tá aqui, ó, parte de cima, as laterais aqui, ó. Então, ele vai tirar isso aqui, ó, tá? Então, ele vai tirar os 4 cantos. Os cantos retirados correspondem às pequenas pirâmides nos versos P, Q e S, ó. P, Q e S, R aqui também ficou faltando. Então, R também, ó, tá? Então, vai tirar pequenas pirâmides aqui de dentro, né, ó, porque são 3 faces. Ao longo dos segmentos tracejados, ilustrados na figura 2. Depois de efetuados os cortes, o lapidador obteve, a partir da pedra maior, uma joia poliédrica, ou seja, um outro poliedro, cujos números de faces, arestas e vértices são, respectivamente, quanto? Então, vamos começar, ó, pela face. Vamos contar assim, ó. Aqui embaixo, ó, como aqui a base é quadrada, as laterais são 4. Então, vou colocar aqui tem 4, tá? 4 faces. E aí, aqui em cima tem mais uma. É isso? Mais uma. Mais. Quando ele fez esses cantos aqui, ele tirou esse canto aqui, ficou uma face, 2, 3, 4. Então, mais 4 faces. Então, vai ficar, ó, 4 mais 1, 5 mais 4, 9. Então, ele tem 9 faces. Então, a alternativa que tem 9 faces é só a letra A, ó. Então, se você quiser continuar, pode. Então, vamos contar. Ele fala número de arestas. Então, arestas a gente tem, ó. Aqui nas laterais são 4 arestas, não é isso, ó? Tá? Então, 4 arestas. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, tá? Então, vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, vou colocar aqui, ó, 4 arestas mais 4 arestas, se ele fosse a pirâmide normal. Só que agora, quando ele fez o corte, olha o seguinte, ó. Cada lateral aqui vai ficar assim, ó. Uma aresta, 2, 3. Não é isso? Então, aqui são 3 risquinhos, que ficou 3 arestas. 3 vezes 4 cantos são 12. Então, mais 12 arestas. Então, 4 mais 4, 8, mais 12, 20 arestas.
tá? 20 arestas. Eu vou trocar a cor da caneta agora, só para fazer o vértice. Então, olha aqui, ó. Agora, os vértices. Lógico que eu já sei que a alternativa correta é a A, só vou te mostrar. Então, aqui é um vértice, ó, né? Aqui, como ele tirou, deixa eu mostrar pela de frente de novo, ó. Aqui eu tenho um canto, um cantinho e um cantinho. Então, ó, em cada canto que ele tirou, ele tem 4. Desculpa, ele tem 3. Então, ó, 3 vezes 4, 12. Então, 12 vértices, mais o de baixo que eu tinha iniciado, mais um vértice. Então, ou seja, ficou uma joia poliédrica com 13 vértices, tá? Então, lógico, pela primeira alternativa, a gente só tem uma que tenha 9 faces, né? Então, já era aqui, ó. Mas só quis mostrar, ó, 9 faces, 20 arestas e 13 vértices. Então, esse também foi do Enem de 2017. Então, a 10ª, sabendo-se que determinado poliedro regular, então, ele é um poliedro regular, é um poliedro de Platão, ele possui 6 vértices e que suas faces têm forma triangular. Responda. Então, essa é igual dos exercícios. Lá na lista ficou 2 exercícios iguais, né? O primeiro e o segundo. O número 1 e eu acho que o número, não lembro bem ao certo, era o número 11. Quantas arestas e faces tem esse poliedro? Esse poliedro de Platão. Então, a gente sabe que todo poliedro regular é poliedro de Platão. Então, vamos fazer. Aqui ficou meio emendado, acho que dá para entender. Então, primeiro, para descobrir a quantidade de face, eu tenho que passar por quantidade de arestas. Então, de novo, ó, face vezes aresta do polígono divide por 2. Ele está dizendo que ele tem forma triangular, suas faces têm forma triangular. Então, quantidade de faces, a quantidade são triângulos, né? Então, a aresta do polígono é triangular. Então, eu faço F vezes 3, 3F, dividido por 2, dá 1,5 F. Tá? Isso aqui depois a gente faz por último. Então, agora, eu sei que aonde estiver aresta, eu vou trocar por 1,5 F. Então, vou utilizar na relação de Euler. Então, ele me disse que tem 6 vértices, então eu troquei ele aqui. Quantidade de faces não sabemos, é igual a aresta mais 2. Então, aresta a gente sabe que é 1,5 vezes F mais 2. Então, para não mexer com o sinal, eu fiz assim, ó, 6 já estava aqui, continuou. 2 está positivo, passa negativo. 1,5 F está aqui, o F está positivo, passa negativo. Então, vai sobrar, ó, 6 menos 2 é 4, 1,5 menos 1, meio. Meio está multiplicando, ele passa dividindo. Então, 4 dividido por meio, deu 8, tá? Então, ele tem 8 faces. Aí, eu vim aqui e substituí, ó. Não era 1,5 vezes F para dar quantidade de arestas? Então, 1,5 vezes 8, então, 12 arestas. Então, esse poliedro que tem 8 faces e ele é regular, ele é um poliedro de Platão, sim. Então, ele é chamado de octaedro. E o 11º, vocês têm... Deixa eu voltar aqui. Então, vocês têm, né, 3 formas geométricas, 2 são bem parecidas, tanto é que são iguais os valores. E é para determinar a quantidade de face, aresta e vértice, e também dizer se a relação de Euler é válida. Então, vamos lá. Aqui, isso aqui é chamado de tronco de pirâmide, tá? Se eu fosse aumentar ele aqui, ó, ele dá uma pirâmide, ou seja, ela foi cortada quase que na metade dela, vamos supor aqui. Então, ele é chamado de tronco de pirâmide. Mas ele é um valor, ele é um sólido poliédrico, tá? Ou um poliedro, pode ser de Platão também, desculpa, de Platão não. Ele é uma figura poliédrica. Ele tem a base pentagonal, então aqui também é pentágono.
Então, vamos contar. Se ele é pentágono, ele tem 5 arestas na base, 5 arestas em cima, mais 5 arestas que descem aqui. Então, 5 mais 5 mais 5 deu 15 arestas. Quantidade de faces, ó. Como aqui é pentágono, né? Ele tem 5 laterais, mais a base de cima, mais a base de baixo. Então, ela tem 7 faces, vértices. Então, são os cantinhos, ó. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5 vértices aqui embaixo e 5 vértices, desculpa, em cima e 5 vértices embaixo. Então, ele tem 10 vértices. Se eu colocar em Euler, né? Lógico que ele vai dar certo, ó. Vértices são 10, face é 7, aresta é 15 mais 2. Então, 17 é igual a 17, então ele é válido em Euler. Esse aqui é o poliedro de Platão, ele é o tetraedro, né? A figura geométrica, ela tá meio lateral. Então, o poliedro, tetraedro, ele tem 4 faces triangulares, ó, 4 faces. E aí, quantidade de arestas, se a gente for desenhar, é que aqui ele tá de lateral. Ele tem, ó, na base, ele tem 3 arestas. E aí, quando eu formo o triângulo, ele também vai ter, ó, mais 3 arestas. Vai ficar certo aqui, tá? É que aqui ele tá no desenho de forma meio lateral. Mas ele tem 3 arestas na base e 3 arestas que sobem. Então, ao todo, 6 arestas. E o vértice, ó. Então, aqui na base, ó, ele tem um vértice, mais um vértice, mais um vértice. E um vértice aqui, olha que fecha. Então, 4 vértices. Então, em Euler, 4 vértices mais 4 faces, aresta mais 2. Então, lógico, 8 é igual a 8, ele é válido. Esse aqui, mais adiante, o próximo conteúdo chama-se prisma, tá? Então, ele é um prisma, também ele é um poliedro de base pentagonal. Se nós olharmos, ele é igual a esse tronco de pirâmide. Então, ele vai ter os mesmos valores, ó. Arestas são 15, ó, porque tem 5 arestas em cima, 5 arestas embaixo e 5 arestas que descem nas laterais. Novamente, são 7 faces, porque, ó, tem 5 laterais mais 2 bases. Então, 7 faces e também 10 vértices. Lógico, então, é igual a primeira ali, também ele é válido em Euler. E a última, então, ele fala, ó, seja o poliedro, né? Esse poliedro, ele é convexo ou não convexo? Justifique. Na B, determina o número de arestas, vértices e faces, e nesse poliedro a relação de Euler é válida. Então, ele não é convexo, né? Porque ele não é um poliedro inteiro. Então, pois não está contido toda uma reta traçada. Ou seja, se eu for traçar uma reta aqui dentro, ó, que não vai conseguir fazer certinho. Ele não contém todos os pontos da reta, tá? Se eu for traçar uma reta aqui, aqui não vai ficar retinha, tá? Ou seja, se eu traçar uma reta, ela não tá contido todo dentro desta reta traçada, tá? Uma das explicações poderia ser essa também. Aí nós contamos, ó, eu contei, então ele tem 15 arestas, né, 15 linhas, ele tem 7 faces e 10 vértices, então 10 cantos. Colocando em Euler, então eu tenho, ó, vértices são 10, faces são 7, arestas 15 mais 2. Então, ele é válido em Euler. Então, ele é chamado poliedro euleriano, tá? Certo? Então, terminamos a revisão aqui da lista. E outra coisa que eu queria só relembrar com vocês. Os princípios da geometria são ponto, reta e plano, tá? Então, são os princípios da geometria. E as posições relativas entre duas retas.
Então, eu vou desenhar aqui só para a gente lembrar, ó. Quando são duas retas paralelas, elas não se chocam. Aqui não vai ficar reto, né? Mas dá para entender. O ângulo de abertura da primeira é igual ao ângulo de abertura da segunda. Elas não têm pontos em comum e elas não se encontram. Então, são chamados de retas paralelas. Quando uma reta encontra com a outra, minha régua aqui não dá muito certo. E ela forma aqui, ó, tá? Um ângulo de 90 graus, é que aqui no computador ele não fica reto, tá? Então, aqui, quando eu formo um ângulo aqui reto, no encontro de duas retas, elas são chamadas de perpendiculares. Ela tem um único ponto em comum e o ângulo de abertura delas é o ângulo reto, tá? Aí, a outra, eu tenho duas retas quando elas se chocam e tem um único ponto em comum, mas elas formam ângulos diferentes de 90 graus, elas são chamadas de retas concorrentes, certo? Então, elas têm um ponto em comum, mas elas não formam ângulos de 90 graus, ângulos retos. Aqui vou ter ângulos obtusos, ou seja, maior que 90 graus, e aqui menor que 90 graus, que são chamados de ângulo agudo, tá? E aí tem uma outra que é uma reta sobre outra, elas são chamadas de retas coincidentes. Quando elas são coincidentes, significa que o mesmo ponto que pertence a uma também pertence a outra. E elas não têm ângulos de abertura, tá? Porque elas são iguais, são idênticas. Então, esta é a revisão para a primeira APC, APC mensal 1.